Olá galera, nessa videoaula aqui a gente vai falar sobre integral indefinida. E qual seria a diferença entre integral indefinida e a integral definida? Eu vou colocar aqui um exemplo bem simples aqui. Vamos encontrar a integral da função x dx, tá ok? E vocês percebam já a diferença aqui está de cara, né? A integral indefinida, ela não tem um limite de integração como na integral definida. E essa é a principal diferença entre as duas, ok? Como também a integral indefinida, ela vai nos dar, então a resposta aqui será exatamente a fórmula geral da área da função x, tá ok? Então é de extrema importância a integral indefinida e por isso estudamos ela com bastante, damos bastante ênfase, né, nesse assunto quando estudamos integral no cálculo, ok? Porque ela vai nos dar a fórmula que vai encontrar a área, tá ok? Da função. E depois, encontrando essa fórmula geral, podemos estipular, né, o limite de integração e encontrar a área. Compreenderam? Então, é de extrema importância a integral indefinida, porque a gente vai encontrar exatamente a notação geral da área dessa função aqui. Então, como é que encontramos, pessoal, a integral dessa função? E é exatamente pelo processo da antidiferenciação. Por quê? Porque o teorema fundamental do cálculo fala o seguinte, ó, a derivada de uma função, aliás, a derivada da integral de uma função, f de x dx, nada mais é que a própria função. Isso aqui pode não ficar, pode ficar um pouco claro para vocês, pode ser difícil um pouco entender o que está dizendo aqui, mas isso aqui quer dizer o seguinte, ó, que se considerarmos esse valor aqui, x no caso, essa função aqui, como a derivada de uma função, tá? Então, x é a derivada de uma função. Se encontrarmos essa função, estamos encontrando exatamente a integral da função x. É exatamente isso que está dizendo. Se eu encontrar uma função aqui cuja derivada é x, então essa função vai ser exatamente a integral de x. Então, qual o processo para encontrar exatamente essa função que originou o x aqui, né? Cuja derivada é x? Então, vamos lá. Para isso, a gente faz o seguinte, ó. Sabemos que x aqui tem como expoente 1. E a esse expoente vamos somar uma unidade. Isso aqui é da regra, ok? E 1 mais 1 é 2. E para esse resultado da soma, colocamos aqui no denominador. Então, f de x nada mais é que x ao quadrado dividido por 2. Então, quero que vocês compreendam isso aqui, pois essa é a regrinha geral, tá ok? Então, ao expoente somamos uma unidade e ao resultado colocamos no denominador. O resultado que der aqui colocamos no denominador. Então, teríamos x ao quadrado dividido por 2, ok? Então, essa é a função que originou x. Então, vocês percebam, para tirar a prova real, faça a seguinte pergunta: quem é a derivada de f de x? Então, podemos até tirar essa regrinha, né? A prova dos 9, podemos dizer assim, a prova dos 9, fazendo o seguinte, encontrando a derivada dessa função. Se a derivada dessa função aqui for exatamente o x, então essa integral estaria correta. Então vamos lá, vamos encontrar a derivada dessa função. A derivada de x ao quadrado por 2 nada mais é que 2 multiplicado por x por 2 menos 1, ou seja, eu estou multiplicando 2 pelo coeficiente aqui, subtraindo uma unidade, isso aqui dividido por 2. Então, temos aqui 2 dividido por 2 é 1, e temos aqui x, 2 menos 1 é 1. Ou seja, exatamente o valor de x. Então, posso dizer que isso aqui é a integral da função. Será? Então, eu posso dizer de início aqui que x ao quadrado por 2 é a integral da função x. Só que eu gostaria de chamar a atenção de vocês no seguinte aspecto. Se essa função aqui, e eu vou colocar aqui do lado, se essa função f de x que encontramos agora fosse x ao quadrado por 2 mais 1, qual seria a derivada dessa função? Então, se a gente fosse encontrar a derivada dessa função, teríamos 2 multiplicado por x elevado a 2 menos 1 por 2, que foi exatamente o que a gente fez aqui, mais a derivada de 1 é 0. Ok, então teríamos aqui 2 dividido por 2 é 1 e teríamos x. E agora? Complicou, né? Porque encontramos uma outra função cuja derivada também é x. E essa função é x ao quadrado por 2 mais 1. E se você continuasse colocando uma outra constante aqui, por exemplo, x ao quadrado por 2 mais 10.000, por exemplo, você ia encontrar também uma função diferente dessa função, que é uma função diferente dessa função, só que a sua derivada também é x. E agora, pessoal? E é por isso que na integral indefinida, a gente sempre coloca aqui
mais uma constante. Ok? Então, aí essa constante, colocamos aqui a letra C como padrão para informar que exatamente seria a função principal aqui que encontramos pelo cálculo, mais uma constante, porque pode ter várias constantes, infinitas constantes aqui, cuja derivada vai dar exatamente o mesmo valor aqui da função. Ok? Então, o que acabamos de encontrar aqui, e essa aqui é a fórmula geral, tá, da área dessa função aqui. Então, a integral indefinida, ela nos dá exatamente a fórmula geral da área, tá, que vai estar sob o gráfico dessa função aqui. Depois podemos colocar, estipular o limite de integração, para saber em que região do gráfico queremos. Mas essa fórmula aqui nos dá exatamente a área dessa função. Ok, pessoal? Então, espero que vocês tenham compreendido um pouco a ideia de integral indefinida, né? E espero também que vocês venham, né, nos visitem na próxima aula, inscrevam-se no nosso canal e desculpa por qualquer coisa, não sei se vocês compreenderam aqui ou se eu atrapalhei mais ainda, mas a ideia com certeza foi a melhor possível. Ok, pessoal? Então, muito obrigado e até a próxima aula.